Boa noite, pessoal. Hoje a gente continua essa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Uberaba. E hoje eu tenho o prazer de receber o radialista e ex-deputado Tony Carlos. Eu gostaria de começar agradecendo por você ter aceitado o convite, disponibilizado seu tempo para a gente, e que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história para o público que nunca te viu e para o público que já te conhece. Muito bem, eu sou formado pela Uniub em jornalismo, comunicação social. Caio, que é pré-candidato a vereador, tem 24 anos, e, ou seja, eu fui eleito a primeira vez aos 23 anos, no dia 15 de novembro de 1988. Eu fui o vereador mais novo do Brasil à época. Naquela ocasião só se podia tornar vereador a partir dos 21 anos de idade. E aí, a partir da Constituição de 88, que mudaram as regras, passando para 18 anos. Mas até então prevalecia naquele ano de 88 a exigência dos 21 anos. De lá para cá, nesses mais de 30 anos, tive a oportunidade de passar pela Câmara Municipal durante 6 mandatos, tendo sido seu presidente, e 2 vezes como deputado estadual, atuando com o governador à época, Anastasia, que saiu para se candidatar ao Senado. Em seguida, trabalhei com o governador Alberto Pinto Coelho. Depois, no mandato de Pimentel, eu também representei Uberaba na Assembleia Legislativa. Ao longo desses 30 anos de vida pública, eu pude contribuir muito para o desenvolvimento de Uberaba. Boa parte das leis que aí estão são de criação minha. Por exemplo, uma lei de destaque. No Brasil inteiro, para se andar de graça no ônibus coletivo, é a partir dos 65 anos de idade. E eu percebia que, Caio, você como advogado, o Estatuto do Idoso diz que é idoso aquele que tem 60 ou mais anos de vida. Então, em Uberaba, eu criei uma lei dizendo que aqui, entre 60 e 65 anos, também tem gratuidade. No setor de desenvolvimento da cidade, boa parte das indústrias que aí estão tiveram a minha participação, seja na isenção de impostos, na defesa dos seus projetos, como também, inclusive, a VLI entre Uberaba e Uberlândia, que é o maior porto integrador de grãos do planeta Terra. Qual foi a minha participação? Eu estava como deputado e lá era uma fazenda que foi até então declarada de utilidade pública pelo prefeito atual. E aí havia necessidade de chegar energia elétrica lá. E num trabalho deste então deputado, nós conseguimos levar a energia elétrica que viabilizou a implantação da VLI. Os uberabenses não sabem, mas carretas com milho, com soja, vindas de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, a região do Brasil Central, se aportam lá, descarregam, e é como se ali entre Uberaba e Uberlândia nós tivéssemos um navio. Então carrega-se o container no vagão e é levado para o Porto de Santos e para outros portos do litoral brasileiro, fazendo com que caiam cerca de 1.000 carretas por dia, no mínimo, deixem de fazer o trajeto entre Uberaba e os portos do litoral. Ainda hoje, na cidade de Uberaba, nós tivemos um trabalho que foi resultado meu. Hoje foi a inauguração do prédio da sede própria da Secretaria de Desenvolvimento Social, área social da Prefeitura. Lá funcionou o Fórum Melo Viana, o prédio de propriedade do governo do estado. Antes de deixar de ser deputado, aos 45 minutos do segundo tempo, em dezembro de 2018, nós conseguimos aprovar a doação daquele prédio para a Prefeitura de Uberaba, que passou agora a economizar por mês R$18.000, porque esta secretaria ocupava um imóvel locado e pagava R$18.000 por mês. Então são uma série de conquistas que eu tenho que agradecer a Deus, sabe, a oportunidade de ter estado lá, e agradecer ao povo de Uberaba que confiou em mim. Muito bom.
E dentro dessa realidade política, o que te motivou pela primeira vez a ser candidato, como você mesmo disse, tinha 23 anos? Bom, de lá para cá, nesses 32 anos, eu me sinto preparado. Como eu disse a você, tendo sido presidente da Câmara, tendo sido líder do prefeito de várias gestões, tendo sido deputado e, sobretudo, natural de Uberaba e tido na opinião pública como o maior defensor desta cidade, que corre atrás dos projetos de interesse de Uberaba, eu cheguei à conclusão de que eu preciso dar a mim a oportunidade de disputar. E por onde eu tenho andado, eu quero, Caio, agradecer o carinho das pessoas. Eu confesso que eu não esperava tanta receptividade ao ponto das pessoas acenarem com as mãos num momento em que político está desacreditado. Eu não sou daqueles que saem pelas ruas, mas ultimamente eu tenho andado e as pessoas, elas têm me dado, proporcionado a mim uma aceitação carinhosa. Ainda hoje estive na região do Valim de Melo, Jardim Itália, Parque das Aroeiras, e as pessoas passavam, buzinavam, acenavam. Então eu estou encantado com a receptividade do povo da cidade, que eu tive o privilégio de ter nascido. Isso é muito bom, porque o momento que a gente vive é de grande rejeição política, né? Verdade, as pessoas estão incrédulas em relação a estas situações, e eu aproveito, antes que alguém pergunte, eu gostaria de falar aqui do único episódio que as pessoas nesses 30 anos jogam nas redes sociais e comentam sobre a minha pessoa. Ah, mas o deputado gastou 25 mil reais na churrascaria. Então, deixa eu explicar direitinho para as pessoas entenderem. Cada deputado hoje, viu, Marise Romano, nós estamos aqui no estúdio da Marise Romano, a melhor fotógrafa da cidade, que concedeu a esse moço inteligente que me entrevista aqui a oportunidade de ocupar o seu estúdio. Então vamos lá. Uberaba teve uma dificuldade enorme naquela transformação do zebu para a agricultura. Na década de 80, nós só criávamos gado. E aí o agronegócio prosperou com a vinda de gente que veio do sul do país, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que vieram num projeto que chamava-se Bolsa de Arrendamento de Terra. Cidadão aqui veio e prosperou. Ponto. De lá para cá, a cidade desenvolveu-se. E aí, voltando na questão da churrascaria, que eu acabei não complementando, todo deputado tem hoje 33 mil reais com verba indenizatória. O que é isso? Viajou, combustível, locação de veículo, despesa de gabinete, se vai fazer uma reunião com prefeitos, com empresários, assim como o prefeito. Se você for, Caio, lá no gabinete do prefeito, tem água, tem refrigerante, tem um pão de queijo, não é o prefeito que paga. Então tá, cada deputado tem hoje 33 mil por mês. Eu gastei 25 mil em 3 anos, 2013, 2014 e 2015. Eu não comi 25 mil reais. Todos os eventos realizados, todos os deputados, eles são ressarcidos pelas despesas. Os eventos foram realizados e continuam sendo realizados. Por exemplo, se um deputado federal de Uberaba, que eu não quero citar nome de ninguém, fazer um evento, será o poder público que vai custear de repente a colocação de bancos, de poltronas e o pessoal de assessoria. Então, ou seja, aí alguém naquela época, em 2015, colocou no jornal Tempo, deputado gastou 25 mil. Isso chamou a atenção do Ministério Público. Você é advogado e sabe que o Ministério Público, ele recebe a denúncia e logo tem aqueles afoitados que já mandam a bola para frente. Olha, peguem o sequestro dos bens dele. Mas de lá para cá não prosperou, porque na Assembleia, quando você apresenta uma nota fiscal, é feita uma auditoria para comprovar os gastos. Ou seja,
Se a denúncia foi feita em 2015 e de lá para cá ela não prosperou, daqui a pouco ela vai deixar de ter validade. Ela vai acabar completando os 5 anos aí. Então, o que eu quero dizer aos senhores aqui, que não houve absolutamente da minha parte, sabe, despesa que comprometesse o contribuinte, porque está lá o recurso para a realização de eventos. Eu tomei a liberdade nesse espaço seu, claro, de esclarecer, porque é a única coisa, eles vão ficar falando isso quantos anos? Só fala nisso, olha, o Tony Carlos gastou 25 mil, outros falam, olha, gasta 5 mil, 20 mil. Então, os gastos acabaram perfazendo nos anos de 2013, 2014, 2015, perfazeram um total de 25 mil reais que foram pagos com auditoria. Não foi eu quem comeu. E vale ressaltar também que a gente tem ótimos exemplos no cenário hoje político de deputados, inclusive o Guilherme da Cunha é um dos deputados, o Thiago Mitrô, que não utilizam esse recurso. Eu não sei se você concorda. Às vezes, quando esses deputados eles têm algum custo, eles mesmos pagam. Eu não sei se você divide dessa opinião comigo, mas eu acredito que a gente tem que enxugar a máquina o máximo possível. Sim, depende do tipo de evento. Quando você faz um evento que traz para Uberaba vereadores de toda a região, além dele ter o custo da viagem para cá, chega aqui, será que eu não posso fornecer a ele um café? Será que as pessoas que vão ao gabinete do prefeito de Uberaba, de Uberlândia, de Belo Horizonte, o gabinete do presidente da República, aquele café que é servido no gabinete do Bolsonaro, é ele que paga? Então essa história da carochinha não cola, porque cada cabeça é uma sentença. Se o deputado, eu vou dizer para você, o salário líquido do deputado que eu recebia, R$15.800 líquido. Se todos os eventos, as reuniões, cafés que fossem realizados, eu tivesse que bancar, eu teria que pagar para estar lá. Então, ou seja, é claro que o deputado, o vereador, o prefeito não pode ocupar a função com o objetivo de angariar recursos e ficar rico. Mas é isso que acontece. Para você ter ideia, olha a dificuldade do secretário de Estado. O salário dele hoje é R$10 mil. Se ele é de Uberaba e vai para lá, ele vai gastar R$4.000 de aluguel, porque o Estado não banca o aluguel, a acomodação do secretário. Isso faz com que ele tire do próprio bolso. Se ele não viabilizar de repente, ele vai ter que pagar para ser secretário. E hoje, muitos empresários, ao serem convidados, não querem ocupar o espaço, porque eles vão pagar para estar lá. Entendi. E dentro da sua visão, da sua experiência política, você teve vários mandatos, como você mesmo falou, o que você acredita que hoje são os maiores problemas da cidade de Uberaba? Bom, a geração de emprego e renda, ela é muito importante porque ela resolve muitos problemas. O presidente Bolsonaro estava pagando aí o auxílio emergencial de R$600. Exato. Agora serão 4 meses, cada mês R$300, o que vai diminuir o poder aquisitivo das famílias pela metade, R$300. Mão ociosa, mão pecaminosa. Se o poder público não empreender, se o poder público não procurar a oferta de empregos, como viverá o cidadão? Nós, cidadãos, não queremos viver de vale-gás, de bolsa disso, nós queremos ter a dignidade do trabalho. Exato. Então é necessário que o próximo prefeito, que porventura venha dirigir esta cidade, ou prefeito ou prefeita, se preocupe com as questões da geração de emprego e renda. E eu tenho uma visão enorme a respeito disso, porque nós trabalhamos à época na vinda aqui do Carrefour, que hoje se tornou Atacadão, a vinda do Martiminas, que hoje tem 2 lojas em Uberaba, o Walmart, que agora virou o Cibig. Então estas empresas não caíram aqui de paraquedas. O poder público foi atrás e ofereceu vantagens para que eles aqui viessem. Uma importante empresa que talvez você não saiba, que nós conquistamos com a doação do terreno.
Perto da Casa do Folclore, nas margens da BR-050, tem a IMPA, que é uma fábrica de embalagens, caixas de papelão, que é uma das maiores do Brasil. À época nós disputamos com Uberlândia e tivemos a vantagem de ganhar, porque nós oferecemos aquela fazenda desapropriada, de propriedade do então dono da TV Uberaba, hoje a TV Bandeirantes aqui em Uberaba, Ney Junqueira. Então nós, além de fazermos a doação do terreno, nós fizemos a isenção de impostos por 10 anos, fizemos a terraplanagem, o preparo do solo para a construção daquela importante fábrica de papelão, que tem uma tecnologia alemã, em que da Alemanha os técnicos, através do computador, via satélite, eles comandam as máquinas aqui em Uberaba. Então é importante vender Uberaba lá fora para trazer empresas e gerar emprego e renda, como foi o caso aqui da fábrica de cerveja do Grupo Petrópolis. Entendi. Eu concordo com você em algumas partes e acredito que a melhor geração de emprego possível é a liberdade para empreender, né? Quanto mais fácil o cidadão empreender... Sim, para isso, você que é jovem, olha, eu estou aqui tendo o privilégio de bater um papo com o Caio, esse jovem advogado, 24 anos. Essa moçada jovem, como aqueles que nos acompanham pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo Facebook, essa moçada precisa entender que há bem pouco tempo não era assim. A vida mudou, então é necessário empreender. A Tecnópolis de Uberaba, que é o projeto do Parque Tecnológico, para empreender novas oportunidades de emprego. Se o poder público não empreender, vai acontecer o seguinte: a máquina está substituindo o homem. Houve época em que eu, a Marise Romano, passávamos 1 hora, 2 horas na fila do banco para sermos atendidos pelo caixa. Hoje usamos a opção do caixa eletrônico, os aplicativos de celular, então a vida mudou. Então, se nós não prepararmos as novas gerações com novas oportunidades de ganho, vai faltar emprego. Eu cito como, por exemplo, para você, tinha uma lei aqui em Uberaba que havia sido feita para fazer com que o atendimento nos postos de gasolina fosse automatizado. Eu votei contra e fizemos com que isso não fosse aprovado, porque você teria que chegar lá no posto de gasolina, você digitava, passava o cartão e você abastecia. Estava tirando emprego e renda. Então, o processo tecnológico, a globalização está tirando a oportunidade e vai tirar ainda mais, porque a cada dia a máquina está substituindo o homem. Então, quando você fala aí de empreender, de criar novas tecnologias, nós temos jovens aqui de Uberaba que, através lá do Parque Tecnológico, criaram startups para atuar no mundo inteiro e estão ganhando fabulosas quantias de dinheiro graças a esse projeto criado através de uma startup idealizada por eles aqui em Uberaba. Exato. Então, ora, nós precisamos fazer com que esta juventude, que será dona desta cidade, possa empreender e ter o seu negócio para vencer os desafios do amanhã. Qual que é a sua opinião sobre o cenário político que a gente tem hoje em Uberaba? A gente tem saído algumas pesquisas recentemente, e você lidera as pesquisas, e temos também o pré-candidato à prefeitura, que é o Grilo, que tem todo um apoio da máquina hoje. Como é que você acredita que será esse cenário político no segundo turno? Qual que é a sua visão que você tem hoje dessa disputa de 2020? Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus e ao povo por estar me dando essa condição de liderar todas as pesquisas que estão sendo feitas na cidade. Eu confesso a você que eu não vi nenhuma que eu não estivesse na frente, mas isso eu devo ao povo, às pessoas que acreditam na minha determinação de defender a terra onde eu nasci. Muito bem. O cenário político aqui, pelo que a gente percebe, ele não será decidido no primeiro turno. Como é que funciona? Para ganhar no primeiro turno e encerrar a eleição, o candidato tem que ter a metade dos votos válidos mais um. Se nós fizermos um universo, por exemplo, o cartório eleitoral em Uberaba já tem 250 mil eleitores. Na última eleição foram válidos 150. Pode ser
pode ser que nesta eleição a gente diminua aí o número de votos válidos. Vamos botar 140. Então, aí teria de decidir a decisão da seguinte forma: o candidato vencedor teria que ter 70 mil votos mais um, ou seja, a metade mais um. Então, nesse universo que você me pergunta, Caio, é impossível essa decisão no primeiro turno, dado ao número de candidatos que estão disputando o pleito. Então, a eleição, com certeza, terá que ser decidida em 2 turnos aqui em Uberaba. E eu acredito que a gente vai ter uma abstenção muito grande por conta da pandemia também, né? Até as eleições dificilmente teremos uma vacina e a população estará vacinada. Sim, eu acredito que também por conta da pandemia o número de votos válidos irá cair. Como eu disse a você, são 250 mil eleitores hoje, 150 mil votos válidos na última eleição que não tinha pandemia, porque naquela ocasião os idosos eles iam votar, e pode ser que por causa desta situação agora da pandemia ocorra essa evasão de idosos no dia de votar. Entendi. E dentro do cenário que você falou, colocou dos problemas que eu te perguntei de Uberaba, a gente tem uma quantidade, na minha visão, excessiva de cargos comissionados na prefeitura hoje. Inclusive, essa é uma pergunta que eu coloquei para todos os pré-candidatos, e a maioria deles concorda que a gente tem que enxugar a máquina. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso, e se dentro do seu projeto de governo, caso viesse a prefeito, tem algum cargo específico que você pretende deixar de existir? Qual que é o seu pensamento sobre o tema? Vamos lá, olha, a fusão de secretarias no passado era Secretaria de Educação, Esportes e Cultura. Isso. Ou seja, hoje são 3. Então, se o município não diminuir estas despesas com secretarias, ele vai se tornar inadministrável. Não é Uberaba. A previsão é de que no ano que vem todos os municípios brasileiros terão um massacre nas suas contas por causa da arrecadação em consequência aí da pandemia da Covid-19. Então, já se prevê. Eu vou citar, por exemplo, para você aqui, governo do estado de Minas Gerais. De tudo que ele arrecada, 80% ele gasta com o pagamento de salários. Sobra 20% para o custeio da máquina e outras despesas. É impossível governar. Assim acontece nas prefeituras. Existem prefeituras que não conseguem pagar os seus salários. Lembrando uma coisa que muita gente não sabe aqui, Caio, é o seguinte: o processo de distribuição de impostos arrecadados, ele faz com que Uberaba saia no prejuízo. Tem uma lei no estado de Minas Gerais que chama-se Lei Robin Hood. É a lei, como diz a lenda, como diz o filme, toma dos ricos para dar para os pobres. Municípios como Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Valadares, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Montes Claros, esses municípios arrecadam um determinado percentual, mas não recebe aquele percentual de volta, porque como é que você vai manter cidades do Vale do Jequitinhonha que só tem emprego na prefeitura? E dentro desse tema que você coloca, eu acho muito válido te perguntar se você é a favor das emendas parlamentares, porque eu me lembro que você mesmo também disse que é o deputado que mais destinou recursos para Uberaba. Sim, eu queria saber se você é a favor da emenda. Eu sou tão a favor como votei pelas emendas impositivas. Porque o deputado até então, quem está de fora não sabe como é que funciona. Antes era o seguinte: eu colocava uma emenda para o Hospital do Câncer, aí o governador pagava se quiser ou se eu votasse um projeto de acordo com ele. Então, as emendas impositivas dão oportunidade a nós que representamos Uberaba a destinar recursos para cá, como eu fiz, por exemplo, o DR na Avenida da Saudade. Ele no passado, você é jovem, você não sabe, o DR fazia as estradas estaduais, fazia a manutenção, a sinalização. Com o passar dos anos, ele passou apenas a contratar serviços. Eram 600 empregados, hoje são 21. Eu passava ali e via aquele prédio, falei, puxa vida, isso aqui dava certinho o quartel dos bombeiros. Fizemos uma sessão da área, junto ao governo do estado, por 40 anos. Aos poucos, os bombeiros vão mudando para lá. E se eu não tivesse colocado emenda,
Como é que, por exemplo, teriam feito as reformas lá? As emendas são importantes porque o governo do estado jamais mandaria uma van como eu mandei para o Asilo Santo Antônio. Jamais o governo do estado se preocuparia com o aquecimento da água da piscina lá do Instituto de Cegos do Brasil Central, que o único esporte que o deficiente visual pratica é a hidroginástica e era na água fria. Se eu não colocasse dinheiro, o governo do estado não faria. O governo não está fazendo nem um recapeamento da estrada de Uberaba para a Conceição das Alagoas. Então tem de ter emendas positivas, porque você deixar o caixa do governo nas mãos de apenas um ordenador, que é o governador, você sabe quando é que vai vir dinheiro para Uberaba? Nunca. Se hoje nós temos academias ao ar livre nas praças, se temos campos de futebol como o campo do Semeia Abadia, o campo do Madureira iluminados, foi porque eu coloquei dinheiro para que isso ocorresse. Se hoje o bombeiro de Uberaba tem motorresgate, foi porque eu coloquei dinheiro. Sabe que dia o governador colocaria dinheiro para a Guarda Municipal? Nunca. Todas as viaturas que aí estão, sejam veículos ou motocicletas, os recursos para a compra foram destinados por mim. Então as emendas têm de existir e de preferência impositivas para que o governador cumpra, porque do contrário ele não vai cumprir. Entendi. Dentro da sua reflexão sobre as emendas, eu queria saber se você é a favor da mudança do Pacto Federativo, que recentemente o Paulo Guedes, ele sugeriu a extinção, juridicamente óbvio, de alguns municípios, porque, como você mesmo falou, vários municípios são deficitários. São. E dentro dessa realidade de emendas também, isso poderia atrapalhar o Uberaba por receber menos do que arrecada. Queria saber o que você pensa sobre essa mudança. Dentro da proposta do ministro Paulo Guedes, que acabou não prosperando, lá no Congresso, não prosperou, seria importante, municípios são deficitários. Por exemplo, vamos lá, Água Comprida, tem uma praça e casas ao redor. E aí você tem que pagar toda a gestão, prefeito, vice-prefeito, 9 vereadores, os gastos com a prefeitura. Então, ou seja, assim como Delta era um bairro de Uberaba e acabou se emancipando, criou-se uma estrutura administrativa que tem custo, porque vereador custa, Câmara Municipal custa, Secretaria de Administração, Finanças, tudo custa. Então essa proposta do ministro Paulo Guedes, junto do presidente Bolsonaro, seria uma boa. A proposta diz assim: municípios com menos de 5 mil habitantes voltariam a ser bairros das cidades maiores. Aqui na nossa região, somente 2 cidades voltariam a pertencer ao Uberaba: Água Comprida, que tem um pouco mais de 2 mil habitantes, e a cidade de Veríssimo. As demais, inclusive Delta, já passaram aí dos 5 mil habitantes. Não seria possível enquadrar dentro aí da proposta. Entendi. Agora eu vou abrir espaço para as pessoas que nos estão assistindo. É uma pergunta enviada pela Fátima, e que ela vai dentro do tema de uma das minhas bandeiras que eu defendo bastante, que é a causa animal. Uberaba, a última gestão administrativa esqueceu a pauta e a gente tem um imenso número de animais em estado de rua. E ela pergunta aqui qual que é o seu planejamento, e vai muito dentro também do que eu gostaria de saber de você, o que você pensa, caso vier a ser prefeito, para resolver esse problema, essa grande quantidade de animais de rua que a gente tem. Bom, primeiro é preciso levar em conta a importância da chipagem e da castração. Então, o projeto de castração de animais, ele é importante porque se você não o fizer, a cada dia serão mais a população de cães, por exemplo, e gatos de rua vai aumentar. Então é preciso fazer esse controle para que não haja a expansão do número desses animais. E haver também um atendimento gratuito, porque hoje o hospital da FASU é um hospital veterinário, é um hospital particular que não atende aos anseios da população. E nós temos os animais, como eu tenho lá em casa, os meus cachorros, a Ágata, temos os cachorros, então a gente tem uma paixão. E quando o animal está doente, é como se ele fosse o seu filho, como se ele fosse um parente, ele faz parte da sua família. E levá-lo para onde? Não existe uma instituição hoje que abrigue esses animais que precisam receber o atendimento do poder público também.
Então a sua ideia seria investir dentro dessa linha, para que as Sim, pessoas pudessem... porque hoje as instituições que auxiliam são as ONGs, como por exemplo a Supra, Abrigo dos Anjos e tantas outras. Mas o poder público também precisa fazer da sua parte ou destinar recursos para que essas instituições façam por ele. Entendi. Outra pergunta enviada pelo Marcelo Garcia, que está nos assistindo, ele pergunta se caso você vier a ser eleito, se pretende continuar o seu mandato ou se tentará ser deputado daqui a 2 anos. Não existe isso. Bom, vamos lá. Primeiro, eu sou a favor da unificação das eleições. Ou seja, numa mesma época, você voltar de vereador a presidente da República. Porque hoje no Brasil é um jogo, é assim, cidadão perde para deputado, candidato para prefeito. Perde para prefeito, candidata para deputado. Então, é esse jogo. Em relação, jamais alguém que esteja no comando de uma cidade como Uberaba, de uma importante cidade, deixaria de ser prefeito. Isso nunca aconteceu para disputar um cargo de deputado. Agora, o deputado aí sim, ele até que pode deixar o seu mandato, depende da opinião dele, para disputar o cargo de prefeito. Lembrando que são 2 situações diferentes. Para que o prefeito dispute uma eleição, ele tem que renunciar. O deputado não. Ele continua deputado e se ele perder, sabe, na disputa ele é deputado, ele não se afasta, e se ele perder, ele continua como deputado. Então, ou seja, para o deputado é aquela história, é o seguinte: eu vou arriscar, quem sabe dá. E para o prefeito não. Agora, para o prefeito não. Para o prefeito, 0 chance. E é importante dizer que ser prefeito de uma cidade próspera, como Uberaba, de uma cidade bem localizada, uma cidade que está aí aqui distante, a 500 quilômetros de Belo Horizonte, a 500 quilômetros de Brasília, a 500 quilômetros de São Paulo, de terras férteis, de água em abundância. Lembrando que a água daqui, Caio, é água com pH do tipo mineral, que foi o que fez com que a fábrica de cerveja do grupo Petrópolis escolhesse a nossa cidade. Através da perfuração dos poços artesianos, chegou-se ao aquífero Guarani, que é a água mais pura e límpida do globo terrestre, do planeta Terra. Essa água está aqui, tem tudo para dar certo, tem tudo para prosperar. Como é que alguém deixaria de ser prefeito de uma cidade que é alavancada pelo setor do agronegócio? Ou uberabense, você é jovem, eu estou vendo um zebu aí, os uberabenses têm mania de dizer o seguinte: olha, foram os fazendeiros que atrasaram Uberaba. Não é verdade. Pelo contrário, Uberaba tem um tripé, que é o zebu, Chico Xavier e Mário Palmério, que era o dono da FIUB, que mais tarde tornou-se a Universidade de Uberaba, Uniub. Esse tripé foi alavancador de Uberaba. Se não tivéssemos tido, Uberaba estaria lá embaixo. E quando fala em zebu, que está escrito na sua camiseta, vamos lá, Uberaba é responsável pela melhoria da qualidade da carne do planeta Terra. Nós, os uberabenses, saímos no final de tarde, comemos um churrasquinho na esquina, uma costela lá na Capitão Manuel Prata, comemos uma carne. Isso não existe na Europa, nos países de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo, que a carne você compra como objeto de boutique e que pode levar no máximo, dependendo do caso, meio quilo ou 1 quilo. Nós somos privilegiados. Foi Uberaba que fez com que o Brasil se tornasse o maior exportador de carne do planeta Terra. Nós somos seguidos pelos Estados Unidos e pela Austrália, cujo gado lá é confinado. O nosso gado é diferente, é criado no pasto, a sua maioria boi de capim. É que nem você comparar o frango de granja com o frango caipira. A nossa carne brasileira é saborosa, com menos colesterol, mais macia. E tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque nós, os uberabenses, há 100 anos atrás, fomos lá na Índia, trouxemos o gado zebu para cá, fizemos um melhoramento genético, porque se abatia o gado na época com 5, 6 anos. Hoje, com 1 ano e meio, 2 anos, você abate um animal com uma carne muito mais saborosa. Então, puxa vida, esse lugar aqui é o melhor lugar do mundo.
Tem gente que não gosta, mas eu sou apaixonado por Uberaba. Você não tem ideia, Caio. Eu tenho ideia e você é muito conhecido por isso, né? Muita gente fala. Dizem que quem ama, cuida. Eu fico aqui, por exemplo, os senhores não estão assistindo, nós estamos aqui, eu e o Caio, e o pessoal aqui da plateia aqui, no estúdio da Marisa Romano. E quando eu falo assim, quem ama, cuida, essa mulher é encantadora, viu? Ela cuida dos filhos dela, aqueles cavalões até hoje, né? Tá com quantos anos? 30? Hã? 25. 25? Pois é, e cuida como se fosse bebê. Vem cá, meu filho, quem ama, cuida. É isso aí. E dentro dessa realidade que você colocou, de todos os pontos positivos que a nossa cidade tem, que Uberaba tem, eu gostaria de saber se você tem algum projeto para alavancar o turismo. Porque como você mesmo falou, nós temos o Chico Xavier, temos a maior feira de gado zebu do planeta. Então, temos inúmeros pontos, temos Peirópolis, a questão dos dinossauros. O que você pensa para isso? Bom, vamos lá. A maior indústria do mundo, geradora de emprego, de renda, de oportunidade, é a indústria do turismo. Puxa vida, existem cachoeiras aqui em Uberaba que precisam ser exploradas. Você vai a Rifaina, aquela praia maravilhosa de Rifaina, que é muito mais bonita do que muitas praias do litoral brasileiro. O mesmo rio que passa lá, passa aqui. As florestas, campos, matas, a própria questão de Peirópolis que precisa ser alavancada, como por exemplo, como eu saí de deputado, eu iria colocar uma emenda para a construção de um gigante, de uma réplica de um dinossauro lá na entrada, para você chamar a atenção, porque quando você chama a atenção de pessoas, elas vão ao local, deixam dinheiro. Cada turista que se aporta em Uberaba, ele deixa recursos. O turismo de eventos, essas festas universitárias, queira Deus que essa Covid ela se resolva de uma vez por todas, para que as festas voltem a ser realizadas aqui, porque elas dão emprego desde ao catador de latinha, ao cidadão que trabalha na segurança, na faxina. Olha, é um giro de 360 graus, não é nem de 180, é 360 na economia de Uberaba. Quando você faz um grande evento aqui em Uberaba, sabe, no turismo, isso envolve a ABCZ, envolve a realização da feira de carros antigos. Tudo isso é oportunidade da geração de emprego e renda. Então, caberá ao próximo prefeito a iniciativa de fazer prosperar a indústria do turismo. Muita gente não sabe, sou eu o criador do Centroparque na universidade. Até o nome foi dado por mim. Eu me lembro que quando eu anunciei a criação, era uma reunião lá do Rotary Club no restaurante do Irapuru. E eu disse a todos que lá estavam, olha, nós vamos criar aqui em Uberaba o Centroparque. Hoje está lá. Claro que ele precisa ser melhorado, mas por que nós criamos o Centroparque? O Ministério Público, ele na ocasião, ele implicou com a realização de eventos no Parque Fernando Costa por conta de reclamação de moradores do entorno por causa do barulho. Então o Ministério Público, nós que somos acostumados a sempre ir nas festas depois da meia-noite, queria que a gente começasse os eventos às 4 da tarde e parasse às 10 da noite. Então o que eu pensei? Puxa vida, nós precisamos encontrar um espaço gigante. E aí acabamos por tomar a iniciativa, já que lá é do poder público, a universidade, a criação do Centroparque. Então, ou seja, o turismo precisa ser levado adiante em Uberaba. Muito bom. A Maria Facuri, que nos assiste, gostaria de saber qual que é a sua estratégia para melhorar o setor da saúde em Uberaba. Bom, Uberaba tem hoje duas UPAs, a UPA do Mirante e a UPA São Benedito. E a cidade, ela prosperou para depois da rodovia. Aqueles bairros como Laranjeiras, Morumbi, Jockey Park, Beija-Flor, o próprio Alfredo Freire, Marajó, Chácaras Maritas, Girassóis, eles precisam ter naquela região uma UPA. Exatamente, porque uma UPA é diferente de uma unidade matricial, de uma unidade básica de saúde. Uma UPA é aquela instituição que a gente conhece, que faz inclusive os encaminhamentos, seja para o hospital escola ou para o hospital regional. Então a saúde, ela precisa melhorar muito.
Mas nós temos dois privilégios que as pessoas não costumam levar em conta. Uberaba é uma das únicas cidades que tem duas faculdades de medicina, uma federal e uma particular, que quer queiram ou não, estas instituições ajudam também na saúde. Nós temos mais de 2 instituições de ensino que têm os cursos de enfermagem. Sim, nós temos o curso da enfermagem padrão e temos inclusive escolas de ensino técnico na área do curso técnico de enfermagem. Ou seja, em relação à saúde, Uberaba a vida inteira foi referência no Brasil. Quer uma outra coisa que os senhores não sabem? Aonde é que foi criado o marca-passo? Você sabe, Hélio Júnior? Está aqui. Aqui em Uberaba, lá no Boa Vista, perto da Mogiana, na retificadora, lá que tem aqueles tornos lá. Então foi ali que foi criado o primeiro marca-passo para coração no Brasil, num torno aqui em Uberaba. São tantas coisas que o cidadão não sabe. Você vai lá no Rio de Janeiro, viu? Você que está me acompanhando no Instagram do Caio, você vai lá, o carioca tem mania de comer feijão preto. E como é que chama o feijão lá? Uberabinha. E aí eu fiquei curioso com aquilo, vendo aquele feijão Uberabinha. Aí que eu fui pesquisar o feijão preto Uberabinha lá do Rio de Janeiro. Ele foi criado na Fazenda Modelo, na Epamig aqui em Uberaba, que através de várias pesquisas trouxe para cá uma nova modalidade de soja, que fez com que Uberaba se tornasse o maior produtor de milho, o maior produtor de soja, tudo por pesquisas realizadas na Epamig aqui em Uberaba, que agora, olha que coisa bacana, que você não sabe o que é que está prosperando em Uberaba. Normalmente o trigo para fazer o pãozinho que você come de manhã vem da Argentina ou do sul do Brasil, que são nas regiões frias. Pois é, estudos feitos aqui em Uberaba estão trazendo o trigo como uma nova opção de cultura para nós aqui em Uberaba. Os uberabenses não sabem, mas boa parte da cenoura, da batata, da beterraba que o paulista come, que ele compra na CEAGESP em São Paulo, sai aqui de Uberaba. Puxa vida, os uberabenses não sabem, mas Uberaba é o 4º PIB do agronegócio do Brasil. Uberaba é o primeiro PIB do agronegócio de Minas Gerais, é o maior produtor de milho. Patos de Minas é a capital do milho, mas há dezenas de anos Uberaba é o maior produtor de milho. Uberaba tem a maior área plantada de cana de açúcar do Brasil. Uberaba tem a 10ª bacia leiteira do Brasil. Puxa vida, tudo conspira a nosso favor. Isso aqui é um oásis. Então eu estou confiante de que se nós trabalharmos bem, Uberaba irá prosperar de verdade. Muito bom. Uma pergunta enviada pelo João Marcos, ele pergunta o que você acha sobre verba pública em campanha. Inclusive ele fala aqui na pergunta dele, né? Eu não utilizo verba pública, eu sou contra utilizar recursos públicos. Sei que sou minoria na política e eu queria saber o que você acha, se você pretende usar o fundo eleitoral. Até o momento todos os candidatos que eu entrevistei, todos utilizarão o fundo eleitoral. Bom, é o seguinte, vamos lá. Não vai chegar aqui, não vai utilizar. Pode pegar a calculadora aí. Ô Marisa, está com o calculador aí? Faça aí. Por exemplo, o meu partido, o PTB, vai receber de fundo eleitoral, faça a conta aí, 30 milhões. Aí você divide por 5 mil municípios. Divide 30 milhões por 5 mil municípios. Aí São Paulo, por exemplo, vai querer abocanhar 10%. Rio de Janeiro, sabe que dia que vai chegar fundo eleitoral aqui? Nunca, esquece isso. Isso é conversa, não vai chegar. Entendeu? Não existe fundo eleitoral, não vai chegar aqui. Quanto é que deu? 6 mil? Olha, 6 mil reais por município. Se nós formos contemplar todos os municípios. A divisão não funciona dessa maneira, né? Então, ou seja, não funciona assim. Só estou te dando por base, porque existem cidades que não têm o meu partido, que é o PTB. Mas o senhor precisam de concordar comigo que desses 30 milhões, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que o PTB lidera, ele vai pegar 10. Aí São Paulo pega 10, Belo Horizonte pega 5, sobrou 5 para o Brasil inteiro. Não vai chegar aqui, esquece isso, não vai chegar. Você concorda comigo que se nós não usássemos
só do seu partido, da sua legenda, temos 30 milhões para investir em outra área. Sim, claro, exatamente, teria sim. Tony, eu gostaria de te agradecer demais a oportunidade de poder conversar com você ter cedido esse espaço para a gente poder conhecer e para o público também poder conhecer um pouco mais das suas propostas. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, mandasse uma mensagem para as pessoas que não te conhecem, principalmente que estão te vendo pela primeira vez falar ao vivo, e que você falasse suas redes sociais para a turma poder te acompanhar o seu trabalho. Muito bem, para acessar o Tony Carlos, basta ir no Instagram, ir no Facebook, digitar Tony Carlos, que as páginas estão lá para você acompanhar o nosso trabalho. Nesse encerramento aqui, eu queria agradecer ao Caio. Ele é pré-candidato a vereador, ele é do partido Solidariedade, é formado em Direito, jovem, 24 anos, bem intencionado, sabe? Então, de uma família respeitada de Uberaba, a família Godoy, da qual ele pertence, e eu rendo aqui as minhas homenagens. Muito obrigado. Muito bem. Bom, esse público que te assiste, em sua absoluta maioria, é um público jovem. Cabe a mim, como intencionado em ser prefeito desta cidade, dizer que nós precisamos governar para todos, fazer com que Uberaba prospere de verdade. A vida inteira eu defendi os assuntos de interesse de Uberaba. As pessoas não me conhecem, eu vigio tudo. Quando eu vejo que uma empresa atua aqui, a placa do veículo não é de Uberaba, eu já começo a encrespar, porque quando você paga o IPVA do seu ônibus, da sua carreta, o dinheiro, a metade fica para o município onde você emplacou. Então, meu objetivo é fazer com que Uberaba arrecade para ajudar principalmente as classes menos favorecidas. Gente de posse não precisa do poder público. Gente de posse não precisa da UPA, não precisa do CAN, não precisa das instituições públicas, porque tem plano de saúde. Nós precisamos governar para aqueles que, como uma senhora me ligou ontem, e eu mandei na casa dela 6 horas da manhã, ela com dificuldade, 3 filhos, morando lá no Girassóis 3, não tinha pão. Eu mandei 10 pães, uma manteiga, sabe, e 1 litro de leite. Mas isso acaba. Eu ajudei naquele dia. E depois como fica? A gente precisa criar oportunidades de emprego para os mais humildes. Aqueles que moram, por exemplo, como eu disse, lá no Girassóis 3 e 4, que ainda não foi entregue, mas que demoram 1 hora para sair de lá, para chegar no centro de Uberaba. Então eu gostaria de encerrar aqui dizendo que a minha confiança é fazer com que Uberaba prospere de verdade. A questão do aeroporto nós precisamos resolver. Cidade que não tem voo não se desenvolve. Como é que o empresário sai de São Paulo e vem para cá, sendo que ele tem que descer no aeroporto de Uberlândia? É preciso alavancar o projeto entre Uberaba e Uberlândia da Intervales, que é rodovia, ferrovia e o aeroporto internacional. É preciso alavancar a Tecnópolis na universidade. É preciso alavancar o projeto da ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, para atrair indústrias com o objetivo de exportar. Portanto, eu encerro aqui dizendo que para mim foi um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado, o privilégio é meu. Eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram até o momento e avisar para quem não conseguiu, perdeu algum pedaço, ou se gostou da entrevista e quer compartilhar com um amigo, amanhã essa live vai estar disponível no meu canal do YouTube, que é Caio Godoy MG. Ela vai estar disponível na íntegra lá no meu canal. E para você poder acompanhar os conteúdos da política da nossa cidade, se você quiser me seguir nas redes sociais também, que é Caio Godoy no Facebook e Caio Godoy com 2 As no Instagram. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.